Tem um chiadinho só. Se quiser colocar uma música de fundo para ver se melhor. Agora, se quiser colocar, né? Marcos capítulo 9, verso 14. Nós vamos ler. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Dá para colocar lá, Mateus? Calma. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que discutíeis com eles? Vamos lá. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como que se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco agora, fala com este homem, fala com essa mulher, que eu venha diminuir, o Senhor crescer, que não venha de mim, Senhor, nada, mas que venha, Senhor, do Teu trono, Senhor, aquilo que Você tem para a minha vida e para a igreja, em nome de Jesus, que através dessa palavra, Senhor, caia por terra todo o levante do inimigo, através dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha estar falando conosco, quebrando cadeias, grilhões e amarra, em nome de Jesus. Eu libero agora uma palavra profética sobre essa igreja, Senhor, sobre a vida deste homem e dessa mulher, aquele que entrou aqui cabisbaixo, que possa sair de cabeça erguida. Nós estamos no mês da oração, Senhor, abrimos um jejum, Senhor, para que o Senhor venha estar agindo, quebrando todo o laço do inimigo, repreendemos todo espírito de enfermidade. Eu repreendo agora tudo aquilo que veio para atrapalhar este culto, seja no som da igreja,
seja na mente das pessoas, toda preocupação, todo sono, ó Senhor, todo cansaço espiritual, caia por terra, em nome de Jesus. Fala conosco, a igreja de Deus diz. Amém. Pode sentar, dando glória. Acho que eu vou pregar sem microfone, não estou ouvindo nada a minha voz. Está muito ruim. Tá bom? Vamos lá então. Queridos, nós estamos vendo aqui no texto, vai e volta, no texto aqui da Palavra de Deus desta noite, esse texto conhecido de um jovem chamado jovem lunático. Esse jovem lunático era um adolescente. A Bíblia relata que esse pai, como no Dia dos Pais hoje, Deus colocou a mensagem no meu coração, esse pai então, ele está desesperado. É um pai que procura a cura de um filho que estava tendo problemas, um filho que ele, onde ia essa criança agora, desde criança, diz que tinha esse mal que pegava esse menino, e esse menino ficava espumando, e muitas vezes era lançado no fogo e na água. Esse pai desesperado agora, ele vai procurar uma cura para o seu filho. Talvez ele ouviu que Jesus estava por ali, pela região, e então vai atrás dessa cura para o seu filho. Muitos poderiam dizer que esse menino, talvez falasse que esse menino não tivesse um demônio. Não, talvez é um caso de epilepsia ou outro caso parecido, porque esse menino ele espumava a boca e caía no chão. Mas os discípulos, quando é apresentado para os discípulos para curar essa epilepsia, os discípulos não conseguiram expulsar, não conseguiram curar, e era um demônio. A Bíblia diz bem claro, porque esse menino, os discípulos constatam que ele estava possesso de demônio, como a gente viu. O próprio Jesus diz que era um demônio e ele repreende esse demônio, expulsa esse demônio, e esse menino, esse jovem, esse adolescente é liberto. Mas o que me chama mais atenção, e nessa noite eu quero falar para você, é a fala deste pai. Este pai, ele tem uma fala que muitos de nós temos diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades. No versículo 24, eu quero que coloque ali, no versículo 24, esse pai, indagado por Jesus, quando Jesus fala sobre a fé, tudo é possível aquele que crê, e esse pai, então, quando Jesus fala sobre fé, esse pai responde, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Parece estranho essa frase, dizendo, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Como assim eu creio, mas ajuda na minha incredulidade? É sobre isso que eu quero falar nessa noite, começar essa mensagem dizendo sobre isso. Ele dizendo, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O que ele estava querendo dizer com Jesus? Que ele estava crendo, mas que ele estava precisando da ajuda na incredulidade. Qualquer um, quando lê esse texto, fala assim, ou ele crê, ou não crê, né? Ou você crê, ou não crê. Mas ele não estava dizendo que não cria. Ele estava dizendo, eu acredito que o Senhor pode curar. O Senhor pode curar. Mas na minha incredulidade, eu acredito que o Senhor pode curar, mas ajuda na minha incredulidade. A gente sabe muito bem, quando a gente abre a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Esse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai ao encontro daquilo que a gente precisa hoje. Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Quantas vezes você diz que crê, mas pede que Deus trabalhe na tua fé? É sobre isso que eu quero dizer. Um pai desesperado, e quantos pais nesta geração que vive estão desesperados com seus filhos, estão desesperados em como criá-lo. Porque a criança hoje, dizem que é como apostar na loteria. Quando vem ao mundo, a gente não sabe o que vai ser, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas eu estou aqui como profeta, dizendo que os teus filhos, os nossos filhos, serão a nossa herança. E hoje é o dia dos pais, é noite de profetizar sobre os filhos. Profetize comigo, levante a sua mão e diga, eu e os meus filhos, toda a minha casa, servirá ao Senhor. Dê uma glória a Deus para fechar essa palavra. Isso é fé, isso é crer. E quando a gente vê em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus,
Quando diz palavra ali, ele está falando no grego do logos. Existem dois termos gregos para palavra. O primeiro que a gente vai ver é o logos e o segundo é rema. Toda vez que a gente fala de palavra na Bíblia, tá, no grego vai estar a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é a palavra de Deus pela leitura. Ou seja, quando a gente fala, a palavra de Deus vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Essa palavra se refere também quando vem pelo vento, vem pelo Espírito, não na leitura. Aí é a palavra rema, que é a palavra viva, é o sopro. Esse pai, ele pede ajuda para Jesus e fala, me ajuda na minha falta de fé. E a gente sabe então, o que alimenta a nossa fé é a palavra, ou seja, ela falada no rema, ou seja, ela lida através do logos. Olha para o teu irmão e fala assim, para ajudar na tua falta de fé, leia a palavra. Não tem como a gente exercitar a fé, a gente ter uma fé genuína, sem ler a palavra. É claro que naquela época, eles liam os pergaminhos, e aquele pai, quando chega para Jesus e fala, ajuda na minha falta de fé, ele não tinha muito conhecimento da palavra. Uma pessoa que tem falta de fé, ela tem pouco conhecimento da palavra. Ela ouve a palavra. Mas aquele pai, quando ele pede para ajuda para Jesus, ele está pedindo para o crescimento da sua fé. E o que os pais precisam hoje é de ajuda para Jesus para crescer na fé. Porque, como eu falei, quando a gente coloca um filho do mundo, a gente só tem que ter fé. Fé que vai ser um homem de Deus, amém? Fé que vai ser uma menina abençoada, amém? Fé que vai ter família abençoada, amém? Fé que não vai se perder neste mundo, amém? Fé que vai ser bem sucedido, amém? E assim vai. Aquele pai, ele estava dizendo, ajuda no crescimento da minha fé. Eu creio, mas eu preciso crescer na fé. É isso que está escrito ali no livro, no versículo 24. Ele está dizendo, ajuda na minha falta de fé, eu preciso crescer na minha fé. Quem precisa crescer na fé aqui? E é sobre isso a pregação dessa noite. É sobre o seu crescimento na fé. Quantas lutas, quantas provas, quantas decepções. E se você não ler a palavra, se você não ouvir a palavra, a tua fé vai ser abalada. E isso vai então refletir na tua vida. Vai vir o desânimo, vai vir a preguiça, vai vir a depressão, vai vir a angústia, vai vir a ansiedade. Mas quando nós ouvimos e lemos a palavra, nós crescemos na fé. Aquele pai estava dizendo, ajuda na minha falta de fé. Aleluia, ajuda-me, eu creio, Senhor. E quantos de nós temos feito isso? Quando olhamos para os nossos filhos, olhamos para situações que aos nossos olhos é impossível, porque Jesus diz, tudo é possível que crê, tudo posso. Você crê que eu posso fazer o seu filho ser curado? Você crê que eu posso expulsar esses demônios? Era o que Jesus estava perguntando para aquele homem. E aquele homem diz, eu creio, mas ajude-me a crescer na fé. Ajuda-me, Senhor. E eu estava meditando nesta palavra, eu estava pensando, quantas vezes eu preciso crescer na fé? Quantas vezes eu digo eu creio, mas no fundo, eu falo, tu sabes, Senhor, eu creio, tu sabes, eu tenho fé, mas eu estou olhando o quadro agora, não está dando nada certo, está dando tudo errado, mas eu creio, Senhor, ajuda na minha, não deixa eu pestanejar, não deixa eu diminuir, não deixa eu esmurecer, não deixa eu desistir agora, Senhor, eu creio, mas ajuda a crescer na fé. Aquele pai estava dizendo isso, eu creio, mas eu preciso crescer na minha fé, aleluia. Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite, a palavra do Senhor está dizendo para você, leia a minha palavra logos e viva a minha palavra rema, ou seja, eu ouço, aleluia, o rema, e eu leio logos, isso que vai me ajudar na minha fé. Qual é a situação da tua vida que você precisa hoje que o Senhor intervenha? Porque eu quero dizer uma coisa para você, quem cresce na palavra, cresce na fé. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz, quem cresce na palavra, cresce na fé.
que a leitura bíblica tem mudado? Ela transforma a nossa vida. A leitura bíblica ela te auxilia, ela te fortalece. E aí eu penso assim, a gente foi com os homens, né? E tinha alguns homens quebrados. Um deles foi o meu cunhado, né? Está todo quebrado. Chegou lá em casa hoje todo quebrado. Por que quem não faz exercício e quando quer fazer tudo num dia só, sente dores? Não é verdade? Né? Por quê? Falta de se exercitar diariamente. Não é verdade? Quando você se exercita diariamente, o que vai crescer? O que vai acontecer com os teus músculos? Eles vão estar preparados para uma grande atividade. E aí quando os homens vão lá, todo mundo jogar bola, o cara não joga bola há mais de 10 anos, 5 anos sem jogar bola. Aí chega lá e quer jogar tudo num dia. Não é não, Gustavo? O que acontece? Quando acorda no outro dia, o que foi, né? Eita, como que seja, não se exercita. E eu comecei a colocar isso, que eu coloquei na mensagem. Precisamos se exercitar. Precisamos exercitar a nossa fé. Glória a Deus. Porque a fé, irmãos, ela tem que ser exercitada para dar crescimento. É como se fosse um músculo, porque um crescimento de um músculo, ele vem pelo exercício. Amém? Quando você está ali, se exercitando, começa a inchar os músculos, começa a crescer os músculos diariamente, você tendo uma rotina, fazendo uma disciplina. Aquele cara que era magrinho, chega na academia, de repente ele vai pegando peso, ele vai ali se exercitando os músculos, e os músculos então, através do exercício, eles vão crescendo. Quem quer crescer na fé? O crescimento na fé, ele se dá por exercícios. E como que exercitar a nossa fé? Esse homem estava dizendo: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me no meu crescimento de fé. Ele estava clamando a Jesus. E aqui, além da leitura da palavra, que a gente viu que a fé vem pelo ouvir, qual é o conselho que nós daríamos para esse homem? Que esse homem pode ser eu, pode ser você. Qual o conselho então? Como exercitar essa fé? Além da leitura, versículo 29, Jesus responde. Lá no versículo 29 de Marcos, Jesus responde a esse homem. E lhe diz, responder-lhes: esta casta, esses demônios, e hoje para você, esses problemas, essas dificuldades, não pode sair, senão por meio da e não tem como esses demônios saírem, não tem como a gente crescer em fé, se não for através e através de Jesus. Jejum. E a gente vai ver algum exemplo. Eu queria que colocasse Lucas 5,16, que Jesus, o que Jesus estava falando? Por que os discípulos não puderam expulsar? E porque muitas vezes nós não conseguimos também crescer na fé. Porque se a gente tiver fé e olhar para o monte de Jesus e vai para outro lugar, ele vai. Porque tudo depende da nossa fé. E é porque, vamos ver o exemplo de Jesus. Por que Jesus expulsava o demônio então? Olha lá, falando de Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A maneira de nós exercitar a nossa fé é orando. Diga para o teu irmão: ora mais. E eu tenho uma frase que vocês sabem: quanto mais oração, nenhuma oração. A prática, o crescimento da fé, ele vem pela palavra e vem também pela oração. Outro exemplo que Jesus também fazia, por que os discípulos não expulsaram esse demônio? Nós vamos ver Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus,
ele raramente pregava. Você não vai ver pregações de Jesus. Você vai ver que a maioria do tempo ele orava. E depois ele cantava parábolas, expulsava demônios. Mas a base do ministério de Jesus era oração. Quanto mais oração, é tempo de nós orarmos, queridos. Quem quer crescer em fé, ele ora. A oração é que vai levar você a caminhos que você nunca ouviu. Através da oração você vai conquistar. Através da oração seu filho vai voltar para Jesus. Posso ouvir um amém? Através da oração o Senhor vai abrir a porta de emprego para a tua vida. Posso ouvir um amém? Através da oração Deus vai eliminar dos teus caminhos todos os demônios que tentam te levar ao vício, te levar a uma vida de prisão. Diga amém. É oração. Outro exemplo, por que Jesus está dizendo que tem demônios que só saem com oração em jejum, está em Mateus capítulo 14, né? Versículo 23. E despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava só. Os discípulos não acompanhavam Jesus, por isso que eles não o expulsaram, porque se os discípulos estivessem com ele, muitas vezes Jesus chamava e só ia 3, só 3 já subiam com ele, mas os 12 ali, a maioria iam dormir, e eles estavam cansados nas suas rotinas, mas Jesus, mesmo cansado, despediu a multidão, depois de fazer o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, ele subia para orar sozinho. Através da oração, eu vou conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. A palavra rema, aleluia, que Ele liberou para mim um dia, e através da palavra logos que eu leio, exercitam a minha fé, mas a oração é o exercício que vai fazer eu crescer na fé. Glória a Deus. Eu começo com 5 minutos de oração, depois eu vou para 10, depois eu vou para 15, depois eu vou para 20, daqui a pouco eu estou me tornando um intercessor, eu estou no exercício, irmão. No começo é difícil, como qualquer outro exercício, como qualquer um que entra na academia, no começo é complicado, mas depois que você pega o ritmo, depois que você começa a se exercitar, haverá crescimento da fé. Diga amém. O Senhor quer que nós oremos mais, porque há demônios que só saem com jejum e oração. Através da oração seremos fortalecidos na fé. Amém? Diga comigo, através da oração serei fortalecido na minha fé. Vamos perder essa mania de crente 6 horas, tá? Qual que é o crente 6 horas? 6 horas por mim? Mas ele não ora, ele só pede oração. A gente tem que ter realmente uma vida de oração. Qual que é o benefício da oração? Qual que é o benefício? E eu estava fazendo esse estudo, olhando, através da oração, diz até os estudiosos, que através da oração, a pessoa que ora, ela tem paz, e ela diminui, ela vence a ansiedade. Glória a Deus. Irmãos, sabe aquele dia que você está sem paz? Vai orar, irmãos. Isso é falta de oração. Sabe aquele dia que você está com ansiedade, ansioso? O Senhor está te chamando, vem orar. Porque através da oração a gente diminui a ansiedade. Através da oração nós temos paz. Levanta a mão para o teu irmão e fala assim, tenha paz. Quando a gente chega para o irmão e fala assim, a paz, irmão, paz do Senhor, graça e paz, aleluia, nós estamos abençoando e dando e orando por ele. Porque quando a gente tem paz, a ansiedade vai embora. Diga amém. Eu creio que através da oração a gente também tem paz. Outra coisa que eu anotei aqui é que através da oração a pessoa tem resiliência. Diga comigo, resiliência. Sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de lidar com as adversidades e com os problemas. Glória a Deus. O dia que você tiver mais problema é o dia que você tem que orar mais. Aleluia! Acorda mais cedo e ora, irmão.
Porque a oração, quando você tem essa prática de oração, você tem resiliência, ou seja, quando você levanta da oração, você sabe como lidar com as adversidades. Você tem a sabedoria de lidar com os problemas. Diga amém. Quantas vezes, querido, passando por problemas, por dificuldade, a gente vai na geladeira, né? Visita a geladeira várias vezes, está com problema com ansiedade, fica no celular, rói a unha da mão, acaba da mão, vai do pé, né? Começa a dar coceira na cabeça, começa a ficar careca, começa a ter sintomas na sua pele, começa a dar eczemas na pele. Tudo isso, ansiedade, tudo isso são sintomas de uma pessoa que está passando por dificuldades, por problemas, mas ela sabe qual é o remédio. Às vezes vai no médico, diz que são doenças psicossomáticas, mas eu quero dizer como profeta, hoje aqui nessa igreja, o remédio está na oração. Vá para a oração. Através da oração, nós buscamos sabedoria e direção de Deus. Glória a Deus. Aquele que ora, querido, ele busca a sabedoria e direção de Deus. Agora veja o exemplo dos discípulos. Eles não conseguiram expulsar, mas eles não tiveram sabedoria para discernir o que era também. Foi Jesus que falou para eles, através de jejum e oração, só isso sai. Quando a pessoa ora, realmente, ela tem sabedoria, ela tem direção, glória a Deus. Quantas vezes, diante de um quadro ruim, você não vê mais solução, você só vê o problema, e quem olha para o problema está olhando para baixo. Mas quem tem fé, quem quer crescer em fé, ele olha para cima, e é de cima que vai vir a direção de Deus para te esclarecer, para te dar a direção do que você pode tomar. Não erre mais. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: não erre mais, ore mais. Porque quem ora tem a tendência de acertar, irmão, né? Porque quando nós oramos buscando a vontade de Deus, muitas vezes nós evitamos erros que por nós mesmos nós iríamos. É uma compra que você vai fazer, e aquela compra vai estragar todo o teu planejamento familiar, porque você não orou antes. Posso ouvir um amém? É uma decisão que você vai tomar de um serviço. Quantas vezes, irmão, nós oramos aqui, eu sou testemunha disso, orei por pessoas, para Deus abrir a porta de emprego. Quando essa pessoa teve emprego, sumiu da igreja. Que direção é? Que emprego é esse que te tira da igreja? Não pode. Ouvindo o pastor Paulo dando testemunho dele, do emprego, que ele falou: eu não posso, pastor, eu recebi uma proposta para ganhar muito bem, mas ia atrapalhar a minha família e a igreja. Eu falei: não, nem toda porta que aos teus olhos parece boa foi Deus, mas através da oração Deus vai te revelar se é certo ou errado. Glória a Deus. Quantas vezes você já quebrou a cara por não orar? Amém? Eu digo que a igreja é um encontro de pessoas que quebraram a cara, porque senão não estaria aqui. Você está aqui por causa de um erro seu, é ou não é? Meu filho cresceu na igreja, tudo bem, mas você que é adulto, você está aqui por causa de um erro seu, porque você errou um dia, e você se arrependeu, e você está pedindo para o Senhor: Senhor, me perdoa, eu não quero errar mais. Para não errar mais tem que orar mais. Olha para o teu irmão e fala: para não errar mais tem que orar mais. Outro benefício da oração: a oração, ela reduz a percepção da dor. Olha que interessante. Os médicos dizem que os pacientes que oram, eles sentem menos dor do que outros. Olha só, que coisa interessante isso. Então, veja bem, se eu estou porque eu só estou tendo dores, quando eu chego e vou orar,
A oração reduz a percepção da dor. Glória a Deus. O melhor remédio é a oração. Quando você ora, irmão, aquela dor que era enorme, a percepção da dor diminui. Não que ela, às vezes, muitas vezes, não exista, mas pela oração, a oração inibe. Dá um glória. Irmãos, nós estamos vendo aqui nessa noite que o que Deus quer dessa igreja é uma igreja que ore. Através da oração nós vamos vencer. Diga amém. Queridos, também outra coisa que eu notei é que através da oração, aquele que ora, ele tem um coração grato. Glória a Deus. Tem gratidão. Glória a Deus. Quando a gente ora, querido, a gente se torna uma pessoa mais grata. Agora venha comigo. Quanto nesse mundo que nós passamos, que temos de ingratidão, não é verdade? E quantas pessoas, às vezes, pela oração e pela palavra, ela vai para a oração pela palavra para pedir algo. Mas quando a gente se aproxima de Deus, através da oração, muitas vezes nós nos aproximamos só para agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode agradecer nessa noite pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Você pode agradecer nessa noite pelo que o Senhor vai fazer na tua vida. Você pode agradecer dos livramentos que Deus te deu através da oração. Através da oração, querido, há demônios que só saem através de jejum e oração. E eu quero também agora aqui falar sobre o que Jesus fala nesse versículo 29, vai lá no 14, 29, que fala da oração e também do jejum. E aí nós entramos nessa parte de jejum. Por que nós jejuamos? Por que devemos jejuar? Por que todo crente tem que jejuar? Porque existem demônios que só saem através de jejum e oração. Não tem como. Existem castas de demônios. O jejum, um dos benefícios do jejum é o discernimento espiritual. Quem jejua tem um discernimento espiritual. Ou seja, o jejum ele abre espiritualmente os teus olhos, espiritualmente, para que você veja onde tem demônio agindo. Isso é muito forte, irmãos. Isso acontece comigo direto quando eu jejuo. Não que eu fico vendo demônio à torta direita, não. Mas que eu vejo atuações de demônios em algumas áreas que antes eu não tinha visto. Que antes eu achava que era normal. E agora eu consigo ver demônios agindo em áreas da igreja. E começo a orar ali, Senhor, repreenda esse demônio. Atitudes em pessoas que eu achava que, não, essa pessoa aí, ela é bipolar. não, essa pessoa ali, aí eu começo a ver que são demônios. E aí, pelo jejum, o Senhor começa a dar discernimento. Assim como esse menino, olhavam para ele e falavam, esse menino tem esquizofrenia. Esse menino aí, não, esse menino é um jovem lunático, ele tem epilepsia, não é demônio. Mas quando jejua, a gente fala, é demônio. Quando tem situações na nossa vida que nós achamos que é normal, porque o mundo está dizendo que é normal, porque a medicina está dizendo que é assim, mas quem jejua tem discernimento espiritual. Um pai que jejua, ele tem discernimento espiritual para saber onde o filho está se metendo. A mãe que jejua, ela tem um discernimento espiritual e Deus avisa ela em sonhos até. Quantas mães já foi avisada em sonho aí? Está fazendo coisa errada, Deus me mostrou. O jejum abre os nossos olhos espirituais para que a gente tenha discernimento espiritual. E para que a gente diga, isso daí não é epilepsia, isso é demônio. Isso aí, não. Isso não é, essa enfermidade é demônio. Isso é demônio. Mas só pode dizer isso quem jejua e ora. Ele tem um discernimento espiritual. Então, queridos, às vezes é a área da sua vida que você está combatendo com remédio. Às vezes são demônios. Existem áreas da sua vida que você está no teu serviço lá e você acha que o cara tem um problema psiquiátrico, esquizofrênico, mas muitas vezes são demônios e o Senhor vai te mostrar através do jejum.
E você vai orar, e você vai ver a vitória do Senhor sobre essas áreas. Diga amém. O jejum também, ele vai fortalecer a disciplina e o domínio próprio. Queridos, uma das causas mais de crentes que caem em pecados é porque não tem domínio próprio. Falta o domínio próprio, esse fruto do Espírito, que é domínio próprio. Eu não consigo me dominar, pastor. Eu não consigo ter esse autocontrole. Eu não consigo renunciar. O jejum, ele vai te ajudar, porque o jejum é uma disciplina. Você vai se abster de comer algo. Você já está na disciplina. E toda vez que você tiver aquele desejo de comer algo, você vai pensar, eu estou num propósito. E esse jejum que você está tendo, esse autocontrole para não comer certos alimentos, esse autocontrole vai transformar espiritualmente em domínio próprio. E esse domínio próprio vai fazer com que você renuncie desejos físicos e outras áreas da sua vida também. O jejum vai fortalecer, vai abrir os teus olhos espirituais, e como essa disciplina de comer certos alimentos, também quando você é tentado na sua área física, você vai ter domínio próprio que todo homem precisa. Nós precisamos jejuar. Glória a Deus. Esse culto desta noite de Santa Ceia, eu preciso de homens que jejuem e orem por a minha vida. Eu preciso de homens que jejuem e orem por esse ministério, para que em nome de Jesus nós possamos crescer. Repito, o crescimento, ele vem com o exercício da nossa fé. Se nós queremos ver algo crescer na nossa vida, nós devemos exercitar. E o jejum ajuda também na libertação de hábitos, na libertação de vícios. Pessoas que estão viciadas em jogos. Sabia que hoje existem clínicas para internar pessoas viciadas nos jogos de apostas? Os famosos tigrinhos. Pessoas que foram viciadas. O jejum, ele tem o poder de libertar hábitos. Por quê? Porque você já está tendo uma disciplina alimentar. Esse jejum que é espiritual, ele vai fazer com que você se liberte desses vícios. Você sabia que hoje, mais de 90% dos homens, eles são atacados pela pornografia, através da internet, através do Instagram, através das redes sociais. Desses 90% que são atacados, melhor dizendo, 100% dos homens são atacados, 90% estão viciados. Começam a se viciar. Desses começam a virar, 70% deles começam a atrapalhar a sua vida, a sua função erétil devido à pornografia. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nós precisamos ser exemplos de paz numa geração pecaminosa e perdida. Nós precisamos ser crentes verdadeiros, não crentes que pulam, que falam que são cheios de espírito. Mais que isso, precisamos ter autoridade contra demônios. Você prefere ter poder ou ter autoridade? Eu prefiro ter autoridade sobre demônios. Eu já vi muito crente cheio do poder sendo envergonhado por demônios. Muitos homens que rodavam, falavam em línguas, mas quando ia expulsar demônio, o demônio falava: quem é tu? Você está em adultério. Eu já vi isso, irmão. Nós precisamos de homens como esse pai, que olhou e falou: eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Me ajuda. Ou seja, ele não teve vergonha de pedir ajuda. E nós sabemos que os homens, na sua maioria, eles têm vergonha de pedir ajuda. Esse homem não teve. Ele não teve vergonha de falar: Senhor, me ajuda. Eu creio, mas eu preciso crescer na minha fé. Me dá a dica. Me ensina a crescer na fé. E hoje você está aprendendo, mais uma vez, que crescer na fé depende da palavra. Depende de uma vida de oração. Depende de uma vida
de jejum. Eu quero crescer, irmãos. Eu não quero me estagnar na fé. Como eu disse para você, as maiores conquistas que eu tive na minha vida foi através do jejum, através da oração. Eu não tinha nada, mas eu tinha fé. E hoje eu vejo muitas vezes, eu tenho um conforto que eu não tinha há 20 anos atrás. E muitas vezes esse conforto me tira, às vezes, alguns momentos de oração. E eu fico refletindo até que ponto eu sou abençoado. Eu acho que aquele que é abençoado, penso eu, ele tem que ser um abençoador mais. E aquilo que ele ganhou de bênção não pode interferir na sua vida com Deus, na leitura da palavra, na oração e no jejum. Não é porque hoje eu tenho um conforto que vou parar de jejuar. Não é porque hoje eu tenho um conforto que eu não tinha antes, eu não tinha carro, eu não tinha uma casa boa, mas é porque eu não vou mais ler a palavra, eu não vou orar mais, eu não vou ainda, meu objetivo é orar duas horas por dia. É o que eu quero, é o que eu busco. Por mais que eu não ore 2 horas inteiras, eu quero orar 1 hora de manhã, 1 hora à noite. É o que eu busco, é o meu objetivo. E quando eu atingir 2, eu vou querer 3. Meu objetivo hoje é dar um dízimo maior do que eu dou. É o meu objetivo. E eu falo isso aqui para aqueles que estão crescendo, que são autônomos, que são empresários dessa igreja. Eu vou fazer um culto com vocês. Eu vou mostrar, porque eu aprendi assim com um pastor, para a gente aumentar o nosso dízimo. Eu quero dar aqui na igreja mais que 10%. 10% é o mínimo que eu posso dar para o Senhor. Porque eu quero crescer em fé. Porque eu quero dizer para Deus que o que me sustenta não é o meu dinheiro, não é o meu emprego, é o Senhor. Mas quando eu coloco a obra do Senhor em primeiro lugar, as coisas dele, Deus me honra. Porque foi assim na minha vida inteira. Através de jejum, através de oração, foi onde eu tive as maiores vitórias. Que as bênçãos não venham me deixar de crescer. Que as bênçãos que eu tenho hoje, com mais dos meus 50 anos, acho que 53, né, pastor? Não venham a me deixar tranquilo, sossegado e falar: 6 horas, eu já orei muito na vida. Não, eu preciso orar mais. Dê uma glória. Você precisa de mais, irmãos. E nós precisamos encorajar uns aos outros. O jejum, então, eu quero crescer em fé através da oração. Diga isso comigo. Quem quer crescer em fé aí? Então levante sua mão e fala assim: eu quero crescer em fé. Através da oração. Então, para crescer em fé, recapitulando, a gente precisa que essa fé seja treinada. Glória a Deus. Não adianta eu falar de fé hoje, no outro domingo a gente vai falar de fé. Você só ouve falar de fé se você não treinar essa fé. Não adianta nada também nessa noite assim: irmão, vamos receber fé aí. Levanta a mão, aleluia. Ó, estou cheio do poder, ó. Receba a fé. Não. A fé tem que ser exercitada. A fé tem que ser treinada. E o que treina a nossa fé? Os problemas. Quem tem problema aí? Olha, se você orasse em relação aos seus problemas, você passava o dia inteiro orando. Quem tem problema aí, levanta a mão. Aleluia, aleluia. Se você orasse em relação ao tamanho dos seus problemas. Agora, como você quer que esses problemas eles sejam resolvidos com 5 minutos de oração? Precisamos orar mais. Eu quero crescer em fé através da oração. Levanta a mão e diga: eu quero crescer em fé. Através da oração. Eu creio. Eu creio também, querido, que a moeda, o capital que funciona no mundo espiritual é a fé. Como assim? Aqui na nossa terra,
o maior capital, a moeda que está tendo problemas aí de políticos, a moeda mais forte é o dólar, né? Dólar, aqui também tem o euro, né? Tem outras moedas. No Brasil é o real, que está baixo. São capital, ou seja, você precisa de dinheiro para algumas coisas. E no mundo espiritual? Para mim, eu estudando a palavra, o Senhor falou comigo que a moeda que funciona no mundo espiritual é fé. Por quê? Porque a gente só vai usar a fé aqui na terra. Ninguém usa fé no céu. Sabia disso? Sabia? Então fique sabendo disso. Que a fé ela só é usada aqui na terra. A gente tem fé que um dia vai para lá, não é? Mas lá não tem fé. Porque lá vai estar tudo resolvido. Lá vai estar todos os sonhos. A gente tem fé aqui na terra. Então quanto mais a gente usa essa capital, essa moeda aqui, exercitando a nossa fé, é para a gente usar lá. Glória a Deus. O galardão, então a fé, a moeda que tem aqui na terra, só vai ser usada aqui, para a gente usufruir lá. Porque quem crê que Jesus morreu e ressuscitou pela fé? Lá você vai ver, você não vai usar. Você usa aqui, você crê aqui, amém? Quem crê que ele vai voltar para buscar a sua igreja? Usa aqui, é a fé na terra. Glória a Deus. Quem crê que nosso nome está escrito no livro da vida. Nós cremos aqui na terra, para usar lá. Glória a Deus, irmão. Então a fé é a moeda que nós vamos usar aqui na terra. Então, use essa moeda que Deus está te dando espiritual, que chama fé. Usa agora, porque lá você não vai usar mais. Lá você não vai usar mais. Você só vai aplicar, lá não vai. Lá você só vai vivenciar. Então não saia da terra sem usufruir toda a sua fé. Irmão, o dia que Jesus me chamar, eu quero usufruir toda a minha fé. Quando ele me chamar, chega lá, Adriano Fabrício, abre os portões celestiais. Já está chegando, glória, aleluia. Né? Olha, eu usei toda a minha fé, pô. Gastei tudo. Não tenho nem nada de fé mais aqui, Senhor. Porque eu usei toda a minha fé na terra. Eu quero usar a minha fé toda nessa terra, irmão. Fé para conquistar tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Eu quero usar toda a minha fé na terra para orar para os enfermos eles serem curados em nome de Jesus. Eu quero usufruir toda a minha fé nessa terra para que em nome de Jesus todas as portas se abram, aleluia. Eu quero usar toda a minha fé nessa terra para que os meus filhos sejam aquilo que eu não fui. O desejo de um pai, como a gente estava falando ontem, que a Bíblia diz que os filhos são como flechas. Quando a gente puxa a flecha, ela vem para o coração. Aleluia! Quando você puxa a flecha aqui, ela vem para o coração, ela vem para o peito. Os filhos são como flecha. Mas quando a gente solta, eles vão longe. Os meus filhos vão mais longe que eu fui. Essa é a minha fé. Eles estão no coração. Mas vai ter um momento que eu solto eles. Então eu profetizo que os meus filhos, os meus netos, eles vão mais longe que eu. Isso é fé. Eu vou usufruir toda a minha fé nessa terra, irmão. Eu não vou deixar passar nada. Eu vou profetizar sobre aqueles que estão ao meu redor. Eu vou profetizar vida. Eu vou profetizar salvação. Eu vou crer quando ninguém mais crê. Eu vou crer desde aquele que está diabético até aquele que está com câncer, que ele pode ser curado em nome de Jesus. Eu vou usufruir minha fé, irmãos, para que esse lugar seja pequeno. Eu vou usufruir até o dia que eu morrer. Eu vou usufruir minha fé crendo que esse ministério vai crescer, ele vai ser colocado em outros lugares, que a sala, o Kids vai transbordar de crianças. Eu vou exercer minha fé. Eu vou exercer minha fé para que a minha casa servirá ao Senhor. Eu vou exercer minha fé para que os meus filhos não saiam do altar.
Eu vou exercer minha fé, irmão, porque eu sou um homem de Deus, e eu vou declarar que nenhum vício vai me prender, nenhuma pornografia. Eu vou exercer minha fé para ser um exemplo de pai. Eu vou exercer minha fé para ser um exemplo de marido. Num mundo corrupto e que traição é normal, eu vou exercer minha fé até o dia que eu chegar lá, que eu com uma coroa, não uma coroa corruptível, mas uma coroa da justiça. Guardei a fé, aleluia, e ouvi da voz dele: você guardou sua fé, está aqui tua coroa. Eu vou exercer minha fé, irmãos. Exercite a tua fé através da oração, através do jejum. Por mais que você sinta sozinho, como Jesus se sentiu, subindo ao monte a orar, sozinho, ninguém com ele, ninguém ora comigo, ninguém se preocupa, mas quem tem que exercitar a sua fé é você. É você que tem que orar pelos outros, é você que tem que se fortalecer. E eu profetizo que vocês serão homens e mulheres de fé. E para terminar, Hebreus 11, capítulo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que só se torna galardoador dos que buscam. Eu preciso exercitar minha fé e crescer. Ajuda-me, Senhor. Eu creio, mas ajuda-me a crescer em fé, porque sem fé é impossível te agradar, Senhor. Não tem como agradar a Deus se a minha fé está capenga, se eu usar ela de vez em quando. Feche teus olhos, abaixe tua cabeça, ore comigo. Espírito Santo, precisamos de Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Eu preciso, Senhor, de Ti. Toca agora na Tua igreja. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Eu já vejo pela fé essa igreja em crescimento. Crescendo na fé. Quantos estão aqui nessa noite e precisam, Senhor, crescer na fé? Estão como esse pai que olhou, que está olhando para a situação dizendo: eu creio, Senhor, mas me ajuda. Eu creio que o Senhor pode, mas eu queria ter essa fé. Senhor, nós estamos passando por um momento de exercitar a nossa fé. E nós exercitamos a nossa fé através da oração, através do jejum. Eu dei testemunho aqui, Senhor, que através do jejum eu conquistei muitas coisas. Eu tive o discernimento espiritual. Através do jejum eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra rema. Através do jejum, Senhor, eu li a Tua palavra e ela falou comigo. Ela abriu os meus olhos espirituais. Através da oração do jejum, Senhor, eu tive domínio próprio, coisas que eu não conseguia dominar na minha vida. Eu quero, o meu sonho é que essa igreja venha crescer em fé, venha romper em fé. Eu não sei o que eles estão passando, mas eu creio que o Senhor pode agir agora. Eu creio que o Senhor pode entrar agora onde eu não entrei, para curá-los, para saná-los e para dar a direção que eles precisam. Em nome de Jesus. Se você precisa renunciar a algo hoje, ore comigo. Coloca a tua mão no teu coração e ore assim comigo: Senhor,
me perdoa. Perdoa a minha falta de fé, a minha incredulidade. Eu renuncio agora à minha carnalidade. Eu renuncio aos meus vícios. Eu renuncio, Senhor, agora tudo aquilo que estava me prendendo para eu não crescer em fé. Eu preciso orar mais. Eu declaro que através dessa palavra eu vou orar mais. Eu declaro que através dessa palavra eu vou ter um tempo mais contigo. Através da leitura da palavra, da leitura da palavra, do Logos. Porque eu quero ouvir o rema, a tua voz. Eu renuncio, Senhor, por amor a ti. Porque eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Que eu venha, Senhor, usar essa moeda que chama fé aqui na terra. Para quando eu chegar lá em cima, eu ter gasto tudo. E falar, pegar a minha coroa e falar, valeu a pena. Senhor, fortalece a tua igreja. E nos dê vitória em Cristo Jesus. Que esta semana aconteça milagres, através da oração, através da leitura da tua palavra, através do jejum. Que esta família seja abençoada, através da oração. Que esse homem, como é dia dos pais hoje, venha testemunhar o que Cristo está fazendo na vida dele, através dessa palavra. Que essa mulher venha a gerar filhos obedientes, filhas na tua presença, e venha dizer, glória a Deus, através da oração, os meus filhos não se perderam. Que através da oração, essa mãe que ora pelo seu filho retorne para a tua casa. Que através da oração, Senhor, filhos venham ser bênçãos e ousados nessa geração corrupta. Muito obrigado, Jesus, por esta palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Pode acender a luz aqui. Muito obrigado, irmãos. Amém, queridos? Vamos para a Santa Ceia do Senhor.